a reunião depois. Pois é, então, como eu estava falando, a gente está com uma agenda muito apertada dentro da escola, né? São 15 dias para deixar a escola totalmente reorganizada, espaços reorganizados, são diversas reuniões, né, que a gente tem por semana, então, assim, não tinha realmente como organizar com um tempo muito maior, né, antes, né, vamos assim dizer. Mas, acredito que a maioria conseguiu, né, receber a mensagem, que a gente fez esse convite na terça-feira, né, para que vocês pudessem participar. O motivo principal é devido ao retorno às aulas presenciais. Eu acredito que alguns esclarecimentos também já foram feitos com documentos oficiais que a gente enviou para os grupos, e um deles, o principal, eu acredito que é o guia da família, né? Foi enviado nos grupos, ele é um arquivo com 8 páginas, se não me engano, é um arquivo curto, então, assim, quem não teve oportunidade de ler, de repente dá uma lida nele, a linguagem bem simples, e tira várias dúvidas. Além disso, a gente também fez uma enquete para a gente poder pesquisar junto a vocês quais seriam as dúvidas para essa reunião, né? Embora a gente não teve muitas respostas, né? A gente teve apenas 7 pessoas que participaram dessa enquete, mas a gente entende que teremos outros momentos que vocês poderão perguntar, inclusive na reunião de hoje, e algumas dúvidas a gente foi esclarecendo, os professores foram esclarecendo e tudo mais. E quem entrou em contato comigo pelo WhatsApp também esclareci. Então, no geral, o que eu vou repassar para vocês é aquilo que foi publicado através da portaria da SEDU, CESA, né? Já em agosto, que ele prevê o protocolo de retorno às aulas. Então, esse protocolo, ele já é de agosto, embora a gente ainda não tinha nenhuma data de retorno em agosto, porque isso seria anunciado posteriormente. Somente no final de agosto que foi anunciado, e a portaria já é do dia 8 de agosto, né? No início de agosto. Então, assim, eu vou colocar algumas situações com relação a esse retorno, e aí, se, enquanto eu estiver falando, alguém tiver uma pergunta específica sobre isso que foi falado, pode estar perguntando. E se puder, faz essa pergunta no final também, né? Porque, às vezes, durante a fala, pode ser que essa dúvida já seja esclarecida. Então, o primeiro ponto, né? Esse retorno, o Vitor, até ele teve em Santa Maria na semana passada, ele pediu para a gente repassar essa mensagem, né? Que esse retorno às aulas presenciais ele não é algo que foi assim feito sem planejamento de uma hora para outra. Na verdade, igual eu falei, esse protocolo ele já é do início de agosto. Então, embora em agosto ainda não estava nenhuma previsão. E aí ele falou assim que é baseado em cima de estudos, né? E como vocês puderam perceber, o mapa de transmissão, ele praticamente o estado todo ele está verde, então transmissão baixa do coronavírus. Então, devido a isso, a CEDU, ela entendeu juntamente com a Secretaria de Saúde, né, do estado, que seria possível, sim, iniciar esse retorno às aulas presenciais nesse ano letivo de 2020. E aí, eu acho que foi uma decisão muito boa com relação à CEDU, no sentido de que ele deixou para a família optar. Então, ele não impôs, ele em momento nenhum foi colocado que é obrigatório retornar. A escola vai passar, a partir do dia 13, ela vai estar aberta para receber os alunos, né? Mas essa presença do aluno na escola, ela não é obrigatória, né? Porque o programa escolar é justamente isso que a gente está fazendo. Tem alunos que estão participando do programa escolar retirando a apostila, e tem alunos que estão participando do programa escolar através do Google Sala de aula, né, fazendo as atividades pela internet. Qualquer uma dessas formas, até então, era considerada como aula letiva. O que muda agora? Que além dessas duas formas, a gente vai ter uma terceira, que é a aula presencial. Mas o conteúdo abordado, seja na internet, seja na apostila, seja na aula presencial, é o mesmo, não tem diferença. E aí, o ponto importante que eu falei, que é este, a família vai optar, né? A família que considerar que está de acordo com esse retorno, vai preencher o termo, né, aquele termo que a gente enviou, termo de manifestação, interesse, vai assinar esse termo e enviar a foto para a gente dele preenchido e assinado.
ou pode comparecer na escola e preencher. Os alunos que amanhã vão fazer a retirada da apostila, poderão fazer isso amanhã. Os alunos não, os pais, né, que aí no caso tem que ser o responsável. O aluno só pode preencher esse termo se ele for maior de 18 anos. Somente quem vai preencher? Não. Quem não retornar também vai preencher esse termo, né? Todos os alunos têm que preencher esse termo. E este termo, ele tem a validade apenas de 15 dias, ou seja, a cada 15 dias, vocês terão que preencher um novo termo, né? Um novo termo de manifestação de interesse, porque pode ser que altera, né? Pode ser que aquele que retornou, daqui a 15 dias, não queira mais retornar. E pode ser que aquele que não retornou, daqui a 15 dias, queira retornar. Então, esse termo ele tem que ser preenchido para que a gente possa organizar o transporte escolar e para que a gente também possa organizar o espaço dentro da escola e a alimentação escolar. Porque se você não manifestar interesse pelo termo, a sua rota de transporte pode ser que ela não seja reativada. E aí você vai querer retornar, vamos dizer, não pode de uma hora para outra mudar de ideia, agora eu vou retornar, né? Vai chegar na segunda de manhã e vai querer retornar, não. Até amanhã, vocês têm que ter preenchido o termo, principalmente quem tiver interesse em retornar, porque eu preciso repassar isso para os transportadores. O transporte só vai rodar naqueles roteiros em que tiver aluno que comunicou que irá retornar. Se nenhum aluno retornar, nenhum roteiro de transporte vai passar. Então, é bastante importante que vocês preencham esse termo, principalmente quem quiser retornar, mas o ideal é que todos preencham. Como vai ser dado continuidade a esse programa escolar, consequentemente, nós vamos ter a continuidade das videoaulas, né? Então, assim, não é obrigatório o professor utilizar as videoaulas, mas o professor que desejar, ele pode utilizar. Então, se acontecer do professor repassar para vocês uma videoaula para assistir, é por conta disso daí, é uma complementação, né? Outra questão, essa volta às aulas, ela está condicionada, quer dizer, ela só vai ocorrer se o mapa de risco, aquele mapa que é divulgado toda sexta-feira, se o município de Santa Maria estiver verde. Então, se eu não me engano, amanhã, toda sexta-feira, o Estado do Espírito Santo divulga esse mapa de risco. Então, vamos dizer que amanhã esse mapa de risco Santa Maria aparece amarelo, ou aparece vermelho. Então, na segunda-feira, nenhuma escola de Santa Maria irá retornar às aulas, ok? Então, isso também tem que ficar bem claro. Então, o que pode acontecer? Pode ter semana que a gente vai ter aula e semana que não. Na semana que o mapa tiver verde, a gente tem aula, né, presencial. Na semana que ele tiver amarelo ou vermelho, não terá aula. Claro que a gente vai divulgar nos grupos, né? A gente vai estar divulgando isso nos grupos. Essa semana, devido à alteração no mapa de risco, não vai ter aula. Ok? Então, vocês precisam ficar atentos aos grupos. Eu sei que às vezes é muita mensagem e vocês passam o olho, assim, rapidinho, mas é extremamente importante que vocês acompanhem os grupos para poder se manter informado nesse sentido aí. Dentre as perguntas, eu falei que foram 7, né? Se eu não me engano, 7 perguntas. Uma delas foi, 2 pessoas, né? Das 7 que perguntaram, 2 perguntaram sobre a questão do uso da máscara. Sim, o uso da máscara é obrigatório para qualquer pessoa que entrar dentro da escola, né? Mais do que nunca isso é obrigatório. Sempre já foi, né? Então, assim, professor virá de máscara, aluno virá de máscara, pai que vier à escola terá que vir de máscara. Isso é uma orientação desde o início, né? Quando a pandemia começou. Então, ao você entrar numa instituição pública, obrigatoriamente você tem que fazer uso da máscara. Então, durante as aulas também, nos intervalos, o único momento que o aluno e o professor e demais funcionários poderão retirar a máscara é durante a alimentação, né, que é um período curto, né? A escola, ela vai estar totalmente readequada, né, aquilo que eu falei, então, assim, esses últimos 15 dias, não foram 15, foram menos, né, que desde o anúncio que o Casa Grande fez da volta às aulas, a escola teve que ser totalmente reorganizada. Então, assim, dentro da sala de aula, todas as cadeiras estão espaçadas, o espaçamento mínimo é 1,5 m, né, nós organizamos com 1,75 m para a gente conseguir atender esse 1,5 m tranquilamente.
O refeitório, né, sentido de circulação dentro da escola é sentido único, a maioria dos espaços é sentido único, então não tem mão e contramão, o aluno entra num lado da escola e sai no outro. Então, assim, existe todo um protocolo de adesivamento, de comunicação, cartazes, folhetos que a gente vai entregar para o aluno informando, álcool em gel em todas as salas, álcool 70%, dispenser de pedal, aquele com álcool para pisar nas entradas. Então, assim, sabonete líquido nos banheiros, lixeiras com acionamento de pedal, torneiras no bebedouro. Então, são todas as adequações que a escola teve que fazer para poder receber os alunos dentro da escola. É todo um protocolo regulamentado pela portaria 01. Outra questão, a escola terá todo um cronograma de higienização. Então, assim, por exemplo, uma turma foi para o refeitório lanchar. Essa turma retorna para a sala para que a outra possa descer. Então, assim, não são todos os alunos que vão ao mesmo tempo para a fila. E a fila também foi demarcada com um espaçamento de 1,5 m. Então, cada aluno tem a sua posição onde ele vai esperar na fila para poder pegar a refeição dele. E ao terminarem a refeição, eles retornam, e aí é feita uma limpeza das mesas onde eles sentaram, com álcool 70%, e aí os alunos, a segunda turma, ela volta a descer para ir para o refeitório. Dentro da sala de aula, uma cadeira será apenas utilizada por 2 alunos. Então, numa semana, o aluno da seção A utiliza essa cadeira, e na outra semana, o aluno da seção B vai utilizar. Então, somente irão compartilhar essa cadeira. E durante essa troca de sessões, essa cadeira ela vai ser totalmente, toda vez ela vai ter que ser limpa com álcool 70%, inclusive nos intervalos, mesmo que o mesmo aluno vai sentar de manhã ele sentou, aí de tarde o mesmo aluno vai sentar, vai passar álcool em gel ao menos uma vez por dia nessa cadeira. E na escola, onde tem os pequenininhos, ali a cadeira é exclusiva, né? O máximo que pode acontecer é do aluno compartilhar se a prefeitura também retornar com a educação infantil. Eu acredito que não retorne, né? Porque a maioria das prefeituras não está retornando. Mas, acaso ela retorne, no máximo essa cadeira será compartilhada com um aluno, né, à tarde da educação infantil. Outra questão, só é permitido 50% dos alunos retornarem, né? Então, assim, de cada turma, a gente vai ter na escola, no máximo, 50%. Se uma turma tiver mais que 50%, mas, no geral, vamos pegar o prédio primeiro ao quinto, tem 86 alunos, né? Não tem mais, lá só. Então, desses 86, só poderão retornar 43 alunos em cada semana. Se passar disso, já não retorna, né? Volta só o grupo de 43, a metade, né? Somente metade dos alunos poderá retornar, certo? Outra questão, foi enviado para os grupos o cronograma de retorno, eu não sei se todo mundo conseguiu ver, mas eu vou falar aqui, e aí vocês podem acompanhar. Então, dia 13/10, agora, terça-feira, seção B, primeira e terceira série retornam, ensino médio. Dia 19/10, na segunda-feira, a segunda série do ensino médio retorna, seção A, no caso, né? Começa pela seção B, depois seção A. Dia 26/10, seção B, sexto 1, nono ano, primeira e terceira série. Dia 3/11, sexto 2, sétimo ano, oitavo ano, segunda série, seção A. 9/11, primeiro ao quinto, começa a retornar também nessa semana, dia 9/11. Além disso, sexto ano, nono ano e primeira e terceira série continuam também, né? Eles retornam, né? No caso, é a seção B. E depois, no dia 16/11, primeiro ao quinto, que já havia retornado, continua. Aí também o sexto 2, o sétimo, o oitavo e a segunda série, que é da seção. E aí depois repete, né? Depois repete esse ciclo de retorno. Ok? Então, esse cronograma, ele está lá nos grupos das turmas, né? No grupo do WhatsApp. Quem não teve acesso, né, pode perguntar aos professores e eles repassam para vocês, caso vocês não tenham visto, né? Outra questão é aquilo que eu falei no início, eu só não dei um nome, né? Eles chamam isso de ensino híbrido. Então, o que é esse ensino híbrido? Ao mesmo tempo, nós vamos ter o aluno aprendendo pela APNP, né, por ensino remoto, e também vai estar no momento presencial, se a família assim optar, né?
Então, assim, vai ser um ensino híbrido, onde a gente vai ter junção. Vai ter gente que vai estar pela internet, tem gente que está com a apostila, tem gente que está presencial, tem gente que está nos três ao mesmo tempo, ou pelo menos em dois desses, né? E aí não tem problema. Por isso que eles chamam de ensino híbrido. Materiais, o aluno não poderá compartilhar nenhum material enquanto ele estiver na escola. Então, assim, lápis, caneta, borracha, litro d'água, comida que ele trouxer, ele não pode compartilhar nada. Isso será vistoriado, né, pelos professores, monitorado, né, pelos professores o tempo todo e pelas coordenadoras. Turmas separadas na refeição, já falei, né? Se acaso a gente tiver algum problema, por exemplo, os alunos no intervalo ali, que vai ser um intervalo muito curto, não respeitaram as regras, então a gente pode, a escola tem a autonomia de manter esse aluno dentro da sala de aula, e ele vai ter que fazer a refeição dele lá sentado dentro da sala de aula sem poder sair. Então, assim, vai depender também do comportamento dos alunos. Se acaso a gente vê que eles não respeitam os protocolos, a escola tem essa autonomia de suspender o intervalo, e aí as refeições serão servidas dentro da sala de aula, com cada um sentado na sua cadeira, com distanciamento de 1,5 m. Aí vai depender, na prática, o que vai acontecer. A gente vai ter que aguardar um pouco. Outra situação, já de antemão, quem for retornar, deverá trazer o seu próprio recipiente para consumo de água, né? A escola não irá fornecer uma caneca no bebedouro, e aqueles esguichos que os alunos utilizavam para tomar água no bebedouro, ele será retirado, ele será substituído por torneiras. Então, se o aluno não trouxer um recipiente, claro que num primeiro momento a gente vai tentar fornecer um recipiente, mas o ideal é que ele já traga, justamente para não precisar compartilhar esse recipiente, né, 1 litro que seja, uma caneca, enfim, cada um vai ter que ter o seu próprio recipiente para consumo de água, justamente para evitar o compartilhamento. Os alunos, ao descerem para o refeitório, obrigatoriamente terão que lavar a mão, né, com sabonete líquido, e para daí poder ir para a fila. Então, isso será monitorado pelos professores que irão acompanhar o intervalo, e quando não tiver o professor, vai ter o coordenador acompanhando isso. Então, sempre vai ter uma pessoa acompanhando, monitorando para ver se isso está sendo, de fato, atendido. A sinalização, eu já falei, né, toda a escola está cheia de sinalização, por onde o aluno pode, em que sentido ele pode ir, em que sentido ele não pode, o que é mão, o que é contramão. Então, toda essa sinalização, todas as escolas do estado tiveram que fazer essa adequação. Caso a escola não fizesse, ela não poderia receber alunos no dia 13. A alimentação, ela também será diferenciada, né, a gente que oferta o ensino integral, de sexto ao nono ensino médio, vamos ter, na hora do almoço, algumas adequações, justamente para que o aluno consiga rapidamente consumir a sua refeição. Então, aquele almoço mais, assim, demorado, não vai acontecer, vai ser algo que vai ser mais rápido para o aluno consumir, né, vai ser preparado. A empresa de alimentação, ela é uma empresa terceirizada, né? A cozinha fica dentro da escola, mas quem gerencia a cozinha não é a escola, e sim uma empresa terceirizada que atende um grupo de escolas. A empresa, ela também poderá, não necessariamente é obrigatório, mas ela poderá também optar pelo uso de materiais descartáveis. Então, assim, justamente para evitar que se compartilhe o mesmo material. Caso ela opte em manter pratos e canecas normais, existe todo um protocolo de limpeza deste material, né, pratos e canecas. Então, assim, quanto a isso também não precisam se preocupar, que essas empresas também têm que seguir um protocolo, e a escola também tem que vistoriar se esse protocolo está sendo cumprido, né? Os professores e todos os demais profissionais, sejam terceirizados, sejam da SEDU, eles passam por essa mesma orientação, essa capacitação, para receber os alunos. Então, todo esse protocolo que eu estou repassando para vocês já foi repassado para os professores ontem, né? Então, esse protocolo de como é que vai ser o funcionamento no retorno das aulas, eles também já estão cientes. Além disso,
talvez tenha alguns pais aí que recordam, eu até coloquei no grupo se algum pai tinha interesse de participar do Comitê Local de Prevenção ao Covid. Então, toda a escola tem este comitê. E esse comitê, justamente, ele tem a função de fiscalizar se esses protocolos eles estão ou não sendo atendidos, né, dentro do ambiente escolar. No caso aqui da Escola Emílio Schroeder, o nosso comitê ele é composto por membros do Conselho de Escola, certo? Então, assim, dentro do Conselho de Escola a gente tem representante de professor, representante de pai, representante de aluno, representante da comunidade e representante do administrativo da escola. Então, todos os membros que compõem a comunidade escolar, eles estão representados dentro deste comitê. Este comitê, ele fiscaliza um plano estratégico de prevenção e controle que a escola teve que elaborar. E esse plano, ele é composto por 96 ações, né? 96 ações que a escola tem que fazer para garantir que dentro do ambiente escolar não haja transmissão do coronavírus. Então, assim, esse protocolo, ele, o tempo todo, né, ele vai ser monitorado por este comitê, né, que ele vai acompanhar e ele vai também ver se essas medidas estão sendo cumpridas. Esse plano estratégico, ele precisa ser postado dentro de uma plataforma, se chama Escola Segura. Enquanto este documento não estivesse na plataforma, eu não poderia receber nenhum professor na escola, muito menos poderia receber alunos. Então, na terça-feira, a escola já teve que publicar este documento dentro da plataforma Escola Segura, para que ele pudesse ser monitorado pela vigilância sanitária. Então, esse documento já existe, ele já foi aprovado pela maioria dos membros do Conselho de Escola, e ele será disponibilizado para vocês no máximo amanhã. Então, assim, todos vocês terão conhecimento quais são esses itens. Cada item, cada ação prevista dentro deste documento, ele tem um responsável, né? Então, vocês podem observar, não sei se alguém teve acesso à portaria, mas quem tiver, a gente compartilhou a portaria no momento que ela foi publicada, em agosto, vocês podem ver lá que tem diversas ações dentro desse plano. E ela vem separada da seguinte forma, amanhã, se eu lembrar, depois da reunião, eu vou disponibilizar o documento para vocês já. Ele está separado em 4 colunas, na verdade. Uma delas é a ação, né, que propriamente tem que ser feita para garantir o protocolo de segurança, a forma como a escola vai fazer essa ação, quem vai fazer, né, então, ela está nomeada, cada ação tem o nome de um responsável, e no final, se ela já foi feita ou não, né? Então, assim, são diversas e diversas ações, são 96 ações, elas estão no final da portaria 01 da CESA. Então, por exemplo, ali, adequação, eu estou olhando aqui o item 59, aleatoriamente. Então, a adequação dos ambientes da instituição de forma a garantir o distanciamento de 1,5 metro, né? Então, assim, essa é uma ação. Então, como a escola vai fazer essa ação? Lá no plano a gente determinou, vai ser feito dessa ou daquela maneira. Na verdade, a gente fez por demarcação, por fita. Então, a gente demarcou para que esse distanciamento seja garantido. E aí tem o responsável, quem vai fazer, se foi feito ou não. Já foi feito, né? Já foi feito, justamente porque a gente, semana que vem, já tem que receber os alunos na escola. Mas aí depois eu posto para vocês. Ao aluno, né, comparecer na escola, a gente terá que aferir a temperatura dele. Quer dizer, a gente vai usar o termômetro, um termômetro laser. Provavelmente quem foi no posto de saúde, quem está frequentando, sabe que isso também já é feito nos postos de saúde. Então, é mais ou menos o mesmo procedimento. O aluno veio para a escola, a gente faz a aferição dessa temperatura, né? Se ela tiver acima de 37,8 graus, a gente entende que esse aluno, por algum motivo, que não necessariamente pode até não ser o coronavírus, pode ser uma outra infecção, mas obrigatoriamente esse aluno, ele não poderá, naquele momento, frequentar a sala de aula, né? Então, a gente entrará em contato com o familiar para que ele venha à escola buscar este aluno e
dirija-se ao posto de saúde, né? Quando isso não for possível, a escola mesmo terá que fazer esse procedimento, encaminhar esse aluno para o posto de saúde, porque seja feito o diagnóstico. Outra questão importante, se o aluno optou em retornar para a escola, vocês perceberam que ele está com febre, que ele está tossindo, ou que ele está com dor de garganta, ele está reclamando, não enviem esse aluno para a escola. Não enviem, porque você, ao chegar na escola, a gente vai perceber isso, a gente vai ter que ligar para vocês e vocês terão aquilo que eu falei, vocês terão que comparecer na escola e buscar esse aluno. Então, para evitar este trabalho, preferencialmente, evitem de enviar o aluno caso ele apresente algum desses sintomas. Outra questão, o pai de aluno ou mãe de aluno que vem retirar a apostila ou que vem para a secretaria pedir um documento, mesma situação. Se você apresentou esses sintomas, a gente recomenda, não se dirija à escola. Pode ser que o sintoma não tenha nada a ver, não seja o COVID, mas como o sintoma é muito parecido, a recomendação é que você não venha à escola, né? Peça para o vizinho, peça para outra pessoa, neste momento, ver se ela consegue fazer essa ação, se ela for uma ação emergencial, ou entre em contato com a gente, que às vezes é uma ação que a gente consegue fazer à distância, né? Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, né, que a gente consegue atender vocês lá. Quem for alterar número de contato, né, de telefone, comunique a escola, para que a gente tenha o cadastro atualizado, né? O aluno que vier à escola, mesma coisa, já traz um número de telefone que a gente consiga entrar em contato, porque qualquer situação que tiver, que a gente precise entrar em contato, a gente precisa ter um contato que seja seguro, né? Que não seja algo que a gente liga e ninguém atende, ou está fora de área, ou não tem internet em casa. Precisa ser um número que a gente consiga contar. Dentro da escola, no caso, igual eu falei, uma vez que os alunos estiverem dentro da sala de aula, vai poder ter no máximo 50% da turma. Na verdade, a maior sala que a gente tem comporta 16 alunos e as menores comportam 8 alunos, né? Mas é recomendado também que a escola, quando possível, viabilize para que essas atividades sejam feitas do lado de fora. Então, a gente também pode fazer do lado de fora, seguindo esse mesmo espaçamento de 1,5 m, a gente pode fazer com que o aluno fique, muito mais arejado, né, do lado de fora. A gente também pode providenciar quando isso é possível, logicamente, né. Se estiver chovendo, né, já não é possível, ou em dias que o sol é muito quente, também, né, seria mais no período da manhã. Então, assim, a gente está se organizando para utilizar a quadra. Quando for dentro da sala de aula, obrigatoriamente as janelas, faça sol, faça chuva, ou faça frio ou faça calor, as janelas e portas das salas deverão estar abertas o tempo todo, né? Isso também é uma das ações que está no plano de retorno e ela precisa ser cumprida, né, para assegurar que não haja contaminação, até porque se você tem, por exemplo, a nossa sala lá tem 16 alunos que comportam. Vamos dizer que a gente tenha 16 alunos nessa sala, mais o professor, 17, né? Então, se tiver alguém contaminado e tudo estiver fechado, a probabilidade de contaminar os demais é muito maior, né? Embora todos estarão com máscara e tudo mais, mas pelo fato do ambiente estar fechado, a probabilidade de contaminação será maior. Então, por isso que ela precisa ficar sempre aberta. Todos os alunos, eu entendo que ao aluno vir para a escola, ele estará já de máscara. Mas, de qualquer forma, no primeiro dia de aula, quando os alunos retornarem, todos receberão máscaras. Os alunos do prédio da alternância receberão 4 máscaras, pelo fato deles ficarem o dia todo. E os do primeiro ao quinto receberão, cada um, 2 máscaras. Todos os trabalhadores, professores, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, a mesma coisa. Todos também receberão máscaras para poder, né, garantir que esse protocolo, essa ação de uso de máscara seja garantida. Então, a desculpa, não tenho máscara, ela não serve, né? Essa aí não adianta utilizar, porque a partir do momento que você vier à escola, você vai receber uma máscara, certo? A escola não está autorizada a realizar eventos que gerem aglomeração. Então, assim, festivais, até mesmo essa reunião de pais, a gente, pelo fato de ter um volume grande de pais, a gente não está autorizado a fazer ela presencialmente. Embora a escola já vai reabrir, mas a escola vai reabrir recebendo metade dos alunos, né? Tudo demarcado.
Então, a reunião de pais teria que seguir esse mesmo protocolo. Só que na escola a gente não tem um espaço que iria comportar caso todos os pais, ou 80, 70% dos pais, resolvessem ir a essa reunião. Não existe na escola um espaço que comporte. Então, por este motivo, a gente não pode fazer essa reunião, pelo menos não por enquanto, não tem essa autorização de fazer presencialmente. A biblioteca, ela também terá um protocolo específico, então, assim, a gente entende que, no máximo possível, ela não será nem utilizada, só em casos muito extremos, né, que houver uma necessidade. A secretaria também, vocês só devem ir à secretaria escolar se houver essa necessidade. Se vocês conseguirem solicitar isso pelo WhatsApp, sem precisar ir lá, façam isso remotamente, né, que para a gente é muito melhor, que evita a gente ter um público lá. Embora, assim, a gente entende que a nossa escola tem poucos alunos em relação a escolas maiores, né. Então, assim, a aglomeração na secretaria, ela dificilmente irá ocorrer, né, mas isso não impede da gente adotar um protocolo. Mas nós temos escolas dentro da rede que às vezes vai ter 2, 3 mil alunos, a mesma escola. Então, ali vai ter que seguir um protocolo bem rígido, senão você tem um monte de pais dentro da secretaria, e não é o recomendado. As normas de utilização do espaço escolar, o que o aluno pode, não pode ou deve fazer, isso tudo será repassado no primeiro dia de aula, né, pelas coordenadoras, Marli, no prédio de primeiro ao quinto, e a Edneia no prédio da alternância. Então, essas informações, elas, como o aluno deve se comportar, o que ele pode, o que ele não pode fazer dentro do ambiente escolar, será repassado. No intervalo, o aluno não poderá jogar bola, nem na aula de educação física, né, esportes coletivos estão proibidos, no máximo esportes que permitem distanciamento. Então, por exemplo, uma corrida pode ser feita, pode, mas distanciamento de 10 metros. Andar, caminhada, pode também ser feita, distanciamento de 5 metros. Né? Então, como é uma atividade que requer que você respire mais forte, né, exige que o distanciamento seja maior que 1,5 metro, certo? Mas futebol coletivo, né, qualquer esporte coletivo, futebol, vôlei, né, basquete, qualquer um desses, ele não está autorizado a ser realizado. Nem no intervalo, nem na aula de educação física. Essas normas, como os alunos, elas têm dentro desse plano que eu falei com vocês, pessoas responsáveis para monitorar se os alunos estão cumprindo adequadamente o protocolo. Quem for do grupo de risco, né, que existe uma portaria também específica que determina quem é do grupo de risco, embora, né, alunos não é obrigatório o aluno retornar. Então, mesmo ele sendo do grupo de risco ou não, a família define. Mas a gente recomenda quem é do grupo de risco não retorne, tá? Quem for, aluno que for do grupo de risco, não retorne às aulas. Porque os professores que são do grupo de risco também não irão retornar, certo? Então, assim, existe uma orientação nesse sentido. Se o pai, acaso, quiser, mas meu filho é do grupo de risco, mas eu quero que ele retorne. Isso deverá vir escrito pelo médico, um médico autorizando para que ele retorne, e além do médico recomendando, a gente vai ter que fazer um documento dentro da escola do pai, um termo de compromisso que ele se responsabilize por esse retorno, né? Porque a escola em si, ela está orientando esse aluno a não retornar, né? Deixa eu ver aqui, para acompanhar. Está quase chegando no final, aí vocês podem fazer as perguntas. O transporte, né? Muitos fizeram até essa pergunta. Transporte irá rodar ou não irá? Sim, o transporte escolar vai operar, logicamente, dentro daquilo que os alunos indicaram. Se o aluno indicou que não retornará e ele quer aparecer de uma hora para outra, não vai ter transporte, né? Então, a família, ela precisa comunicar através daquele termo que foi disponibilizado nos grupos, que é o termo de manifestação de interesse. Ele precisa vir assinado pelo responsável do aluno com todas as informações, CPF, identidade, conforme está lá. E ele terá validade de 15 dias. Então, se você preencheu ele hoje, daqui em 15 dias você terá que preencher o outro. Só que ao você preencher ele até, no caso, a gente recomenda que faça isso até amanhã, a gente já sabe, não, na semana 5 ou na semana 4 eu já tenho que pedir o transporte. Então, assim, mesmo que até lá a validade dele já passou, mas eu já tenho uma referência para poder solicitar esse transporte, ok? Então, é extremamente importante que vocês façam isso.
E dentro do transporte escolar, também só será permitido que tenha somente 50% dos alunos. Então, se, por exemplo, numa van, vamos dizer que numa van cabe 16 alunos, ela só vai poder operar com a metade disso, 8 alunos, certo? E ao aluno entrar no transporte, obrigatoriamente o motorista irá borrifar álcool 70% na mão desse aluno, certo? Ele não pode entrar no transporte sem esse protocolo. Esse álcool, inclusive, ele é disponibilizado pela SEDU para os transportadores. Então, se o transportador passar lá e não seguir esse protocolo, vocês têm que monitorar. O filho de vocês entrou no transporte, você viu que o transportador não seguiu o protocolo, você tem que informar a escola imediatamente, porque a SEDU vai disponibilizar o álcool e o borrifador para todos os transportes escolares, certo? Então, ele não tem a desculpa de, vai sair muito caro, isso, aquilo. Não, ele não está gastando nada com isso, certo? Isso está sendo fornecido pela SEDU. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui as perguntas que foram encaminhadas. Se eu não me recordo, uma delas era justamente essa das máscaras, né? Antes de eu seguir aqui. Uma é o transporte, já foi esclarecida, a outra as duas são sobre o uso da máscara, a outra é sobre se irá ter alguém que irá orientar as crianças, é aquilo que eu já falei, né? No primeiro dia, quando eles vierem, a escola terá todo um protocolo de recepção e orientação destes alunos e monitoramento. Tem uma pessoa que perguntou sobre o cronograma, mas ele também já foi disponibilizado. E a última pergunta é sobre faltas, né? Em que situação o aluno terá ou não falta, né? Se o aluno estiver fazendo as atividades pela apostila, ou estiver fazendo pela internet, dentro do Google Sala de Aula, ou estiver presencialmente, ele não terá falta, né? Qualquer uma dessas atividades que ele estiver fazendo, independe qual que seja, ele não tem falta. Ele só tem falta a partir do momento que ele não faz nenhuma dessas. Não está pegando a apostila, falta. Não está dentro da Google, acessando o Google Sala de Aula, falta. Não veio para a escola, falta. Agora, se fez uma dessas três, o aluno tem presença, certo? Conteúdo é o mesmo, tanto presencialmente, quanto à distância, quanto na apostila. É tudo o mesmo conteúdo. Então, se o professor, dentro da disciplina, por exemplo, de matemática, lá está trabalhando operações, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. É a mesma coisa que está sendo na apostila, é a mesma coisa que o aluno que vier à escola vai naquela semana trabalhar, né? O professor vai trabalhar com o aluno, e é a mesma coisa que vai estar na plataforma. Então, não tem diferença. O professor fez lá um questionário que vale nota. É o mesmo questionário para quem está na escola, para quem está no Google Sala de Aula, para quem está na apostila. Então, não tem diferença. O que a gente, logicamente, entende? É que o aluno presencialmente vai ter um aprofundamento maior, né? Vai ter a atenção do professor ali para esclarecer uma dúvida ou outra. Então, isso aí é fato. Mas o conteúdo em si, ele é o mesmo. Não tem diferença para o aluno que optou vir à escola para aquele que não optou. É a mesma coisa. Eu não optei não ir para a escola, então vou ter falta. Não, não vai ter falta. Se você continuar acessando pela apostila, continuar fazendo pela plataforma, você não tem falta, você continua tendo presença normalmente, certo? Notas, né? As notas, vocês puderam ver que a prova mesmo, que a gente fala prova escrita, ela não está ocorrendo, né? A avaliação, ela está sendo feita uma parte por participação. Se vocês, os alunos, principalmente, devem ter percebido isso, a maioria das atividades, elas estão sendo baseadas em temáticas do plano de estudo, né? São temas interdisciplinares, que são de várias disciplinas, abordados por mais disciplinas. Então, assim, a nota praticamente está sendo dividida nesse quesito. Se o aluno está participando, então já tem uma nota. O aluno que está retirando a apostila, está lá. Vai ter uma pontuação específica, né? Só retirou a apostila e não devolveu. Aí já não tem a nota, precisa devolver. Quantas apostilas? Cada apostila que devolver tem uma pontuação. Quem devolve mais apostilas tem mais pontos, né? Desde que esteja tudo feito, né? Esteja corretamente respondido, terá a pontuação que está assinalada, né?
e se não devolver, logicamente, a nota ela acaba, né, ela acaba caindo. Então, assim, depende muito da dedicação que o aluno está tendo com os estudos, ok? É, na última reunião, inclusive, se eu não me engano, alguém tinha perguntado sobre isso, mas o primeiro trimestre eu não recordo agora, né, mas esse segundo trimestre está dividido em dois blocos, então tem o bloco da participação e tem o bloco da devolução das APNPs prontas. Então, assim, vocês não terão uma prova escrita, o segundo trimestre termina agora, dia 23 de outubro, então fiquem atentos, quem tem a apostila em casa que não devolveu, quem tem atividade na plataforma que está pendurada, que está para trás, faça o quanto antes, para você conseguir assegurar a sua pontuação no segundo trimestre, porque ela está terminando agora, né? É dia 23 e encerra o segundo trimestre, correto? Com relação ao plano de estudo, a gente está tentando fazer uma retomada nesse terceiro trimestre, inclusive com uma pontuação, né? Na última reunião, uma das dúvidas, eu vou até abrir aqui também para ver, que a gente fez uma avaliação da reunião, né? Por que a reunião, por exemplo, é nesse horário? Ela foi nesse horário porque 96% das pessoas assinalaram que este horário está excelente, né? Também, nas perguntas ali, o que que teve? Deixa eu ver aqui. Uma delas foi justamente isso, né? Se iria ter ou não a continuidade do plano de estudo. Então, assim, no segundo trimestre vocês puderam perceber que a gente não teve, né, a continuidade, até porque a gente não conseguiu organizar uma forma para que a gente conseguisse aplicá-lo. Como agora a gente tem uma parte dos alunos provavelmente presencialmente, as aulas no terceiro trimestre agora vão continuar, né, sendo contabilizados com presença, a gente vê que é um momento de retomada. Então, fiquem atentos que provavelmente já, na próxima semana, a turma que for fazer retirada já terá o questionário do plano de estudo junto. E esse plano de estudo, como a gente está tentando organizar, os professores de referência farão a motivação com aqueles que é possível, né, que são os alunos que estão com internet em casa e aqueles que irão vir à escola. Então, a gente entende que um grupo aí não irá participar dessa etapa, mas todos receberão este questionário. E aí, no decorrer das semanas, vocês farão a redação individual, né, no caso, os alunos farão essa redação individual, a ilustração, a conclusão, e entregarão a pasta lá no certo? Então, fiquem atentos, porque o terceiro trimestre, boa parte da pontuação será em cima disso daí. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta específica. Teve gente que não conseguiu entrar na última reunião, então, assim, colocou que a gente permita ele entrar, mas realmente a gente não conseguiu, porque o Google Meet, ele tem uma limitação. Então, quando vocês entram na reunião, obrigatoriamente vocês precisam utilizar o login do aluno, né, que é o e-mail institucional dele, e aí, ao utilizar esse login, vocês conseguem acessar, né? Agora, sem esse login, se eu não me engano, só 30 pessoas conseguem. Eu acho que o que está aqui é mais ou menos isso, né? As perguntas, algumas repetitivas, mas as que são mais pertinentes, que não foram respondidas da reunião passada para essas, são essas perguntas daí. Com relação, deixa eu ver, tinha mais um item aqui. Fora, né, são assuntos extras, eu vou já abrir o espaço para vocês fazerem perguntas, mas antes de eu fazê-lo, só vou passar mais algumas informações. Já foi divulgado nos grupos que o aluno precisa, ao fazer a rematrícula no final do ano, a rematrícula a gente chama de chamada pública, obrigatoriamente o aluno precisa ter CPF. Então, se algum aluno não tem, precisa providenciar até novembro, se eu não me engano, novembro, começa esse processo de chamada pública. Se você não fizer isso, o aluno sem o CPF, ele não consegue, o sistema, essa rematrícula, ela é feita dentro do sistema SEGES, que é aquele mesmo sistema que vocês acessam para ver o boletim escolar. Se o aluno não tiver o CPF, a gente não consegue fazer a matrícula. Então, não é má vontade da escola, mas a gente não vai conseguir fazer. Então, se o seu filho não tem CPF, providencie, né? Se eu não me engano, você consegue até fazer essa solicitação pela internet. Se não conseguir, você pode ir numa agência dos Correios, que eles também fazem esse processo. Não sei se tem algum pai participando que é de cestas básicas. Agora, em outubro, nós vamos ter mais uma remessa de cestas básicas. Nós não recebemos ainda as cestas, já recebemos o dinheiro para fazer a compra, mas não recebemos ainda a entrega, né? Porque a gente tem que fazer esse pedido para depois o supermercado
providenciar. Outubro segue normal. Novembro também terá ainda a entrega, só que dezembro já não tem mais. Por quê? Como o aluno retorna em novembro, todos os alunos estão autorizados a retornar, a CEDU entende que não terá necessidade, então, de fazer essa entrega em dezembro. Até porque metade dos alunos estão na escola, então metade do tempo ele está se alimentando na escola, ele não está se alimentando em casa. Então, metade da cesta que vocês vão receber em novembro refere-se a novembro, e a outra metade refere-se a dezembro, certo? A avaliação diagnóstica, aquela que vocês, os alunos fizeram pela internet, lembra? Que foi aquele processo lá, teve muita gente que não conseguiu acessar, teve gente que não teve internet e tudo mais, não conseguiu se manter. Os alunos que forem vir presencialmente irão fazer esta avaliação diagnóstica impressa, a partir da segunda quinzena, a partir da primeira quinzena do retorno. Ou seja, se o aluno agora, dia 13, retornou, ele não vai fazer essa avaliação diagnóstica, ele só vai fazer ela dali a 15 dias. Ou seja, quando ele retornar pela segunda semana. Na primeira semana, não. A partir da segunda semana. Correto? Com relação ao conteúdo, né? Provavelmente vocês devem ter ouvido ou comentários do tipo, né? Eu vou mandar meu filho porque esse ano não vai aprender nada, enfim, né? Já tem algum tempo em que a CEDU publicou uma portaria justamente regulamentando como seria essa questão do conteúdo, vamos dizer, o aluno que está no sexto ano. Devido à pandemia, nós sabemos que o conteúdo, parte do conteúdo não será contemplado, né? Até pelo fato de que a gente não consegue mandar o mesmo volume de atividades do que no presencial. Então, a CEDU ela já regulamentou o que ele chama de contínuo curricular, ou seja, se o aluno está no sexto ano, os conteúdos do sexto ano, ele obrigatoriamente verá novamente no sétimo, certo? Ano que vem ele vai estar no sétimo, então ele vai retomar conteúdos do sexto, porque entende-se que o ano que vem terá mais que 200 dias letivos, né? Foi um dos anúncios que o Vitor, inclusive, já fez. Provavelmente o ano terá mais que 200 dias e, consequentemente, terá mais tempo para rever, logicamente, esses conteúdos que ficarem para trás. E dos tópicos que eu tinha anotado aqui são estes. Então, assim, a gente está mais ou menos dentro do tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida que ficou, né, de repente tem algum esclarecimento que precisa ser feito, sintam-se à vontade para fazer neste momento. Deixa aberto o espaço para vocês, pais. Então, perguntem, fiquem à vontade. Não todo mundo de vez, tá? Ô Jorge, só lembrando, os alunos que vão para a escola precisam levar o crachá de alimentação? Precisa levar, na verdade, a carteira de estudante com o cartão de alimentação. Obrigatoriamente, na verdade, sim, em qualquer momento que o aluno estiver dentro do ambiente escolar, ele precisa estar com esse documento junto, né? A identidade estudantil dele, né? Então, recomenda-se sim. Obrigado por lembrar, Traudio. Precisa sim. Eu não sei, talvez para algum professor, se foi feita alguma pergunta em particular que precise ser compartilhada, porque dentro deste acervo que eu tenho aqui, só tem 7 perguntas. Então, assim, elas já estão contempladas na fala, mas de repente ficou alguma outra. Talvez tenha alguma coisa que está lá no guia, naquele guia da família. Então, assim, tá nos grupos, de repente, quem não teve oportunidade de ler, pode fazer a leitura, que algumas dúvidas vão ser esclarecidas lá também, se ainda persistir alguma, né? Oi? Pode Ei? falar. Sim, pode falar. São detalhes. Vamos supor, ele, pelo que eu entendi, ele é quarto ano. No caso, eu também tenho que mandar autorização, tipo assim, eu não quero mandar ele para a escola. Se daqui a 3 semanas eu resolver mandar, aí eu tenho que mandar, tipo assim, amanhã eu também tenho que mandar a autorização?
Sim, Tipo, todos precisam enviar, justamente para a gente saber qual aluno vai e qual não vai. Por exemplo, se o aluno não vai, mas a gente não sabe que ele não vai, né? Para aham. saber que ele não vai, a gente precisa que esse termo ele esteja preenchido, certo? Então, assim, todos preenchem. Claro que para a gente é muito mais importante que aquele que retorna preencha, com certeza, né? Mas Uhum. vai acontecer, por exemplo, se o aluno não preencheu e aí ele aparecer na escola, ele não vai poder entrar, porque ele E se não daqui autorizou, a dias ele certo? resolver ir, aí eu preencho nova folha. Isso, preenche uma nova folha na semana anterior, porque essa folha ela vai ter validade de 15 dias, então a cada 15 dias esse termo ele vai ser renovado, certo? Então, assim, preenche um agora, mas até o dia que o filho retorna, eu mudei de ideia, sem problema nenhum, aí você novamente preenche um outro. A gente precisa justamente para poder se programar. Enquanto vocês vão pensando aí em perguntas, com relação às notas do primeiro trimestre, vocês conseguem acessar, não sei se alguém, a maioria aí eu acho que conseguiu fazer esse acesso. Se alguém ainda não conseguiu, pode entrar em contato com, seja com os professores de referência da turma, ou com a escola diretamente, e solicitar, né, esse login de acesso, o login e a senha de acesso. E aí, para vocês, principalmente os pais, é bom que acompanhem, né? Essa questão das notas. Então, vocês entram com o login dentro do sistema SEGES, e aí vocês conseguem acessar, né, ver se o aluno está com nota, se ele não está, né, como está a nota dele, né, para vocês também poderem monitorar de perto. Jorge, tem uma perguntinha no chat. Metade dos alunos vem numa semana, até então, né, a gente fez o quê? A gente fez uma coleta, aquele questionário que vocês receberam, iriam colocar lá se vocês iriam ou não permitir que o filho retornasse. Então, por enquanto, essa é a única informação que a gente tem, né? Vão dizer que mais da metade dos alunos queira retornar, mais da metade do transporte. Então, metade vem numa semana, né? E a outra metade virá numa outra semana. Não será o mesmo aluno. Jamais vai poder ter mais da metade dos alunos dentro do transporte, né? O motorista, ele já vai ser orientado a não levar, né? Se ele percebeu, pode acontecer, né? A gente faz ali, é muito documento que preenche, às vezes a gente preenche lá um documento, acabou que foi um aluno a mais. Encheu os assentos dentro do transporte, metade dos assentos, os assentos vão estar demarcados. Transporte que é possível, o motorista terá que retirar os assentos, inclusive. Então, assim, tem que garantir o distanciamento, inclusive, dentro do transporte. Então, preencheu, porque a pergunta que a mãe fez aqui foi justamente essa. E se acontecer de ter mais do que 50%? Não vai ter. Como levar? O motorista só vai poder levar 50% dos alunos dentro do transporte, não pode levar mais. Outra pergunta que foi feita, o termo é individual? Sim, ele é para cada aluno. Se eu tenho 3 filhos, eu tenho que preencher para os 3. Né? Se eu tenho um, eu só preencho para um. Né? Mas para cada um vai ter que ter o seu. Inclusive, esse termo ele fica dentro da pasta, da ficha de matrícula do aluno. Então, cada um vai ter que ter o seu. Mais alguém? Vocês podem colocar no chat. Eu sei que tem gente que fica mais com receio de falar, né? Durante a reunião, não tem problema. Vocês podem colocar lá do lado, tem um chat lá, vocês podem escrever a pergunta. Jorge, deixa eu só perguntar. O segundo trimestre vai acabar agora 23 de outubro. E o terceiro trimestre? Ele vai dar para terminar em um mês, no caso? Ou como que vai funcionar esse negócio de trimestre? O terceiro trimestre, ele termina no dia 23 de dezembro, né? Então, os alunos, até todos eles, né? Independe, antes o aluno que estava de recuperação ou de prova final, ele ia até o dia 23 de dezembro. Agora não.
não vai ter, antes do Natal, não tem recuperação, não tem nada desse tipo. Então, até o dia 23 de dezembro é aula normal. Todos os alunos têm que frequentar, normalmente, retirar a apostila e tudo mais, fazer pela plataforma até o dia 23 de dezembro. Esse é o último dia de aula do ano letivo de 2020. Teve uma pergunta aqui, então, assim, se as aulas terminam em dezembro, vai ter férias? Sim, vai ter 30 dias de férias, no mínimo, né? Então, assim, esses 30 dias de férias, eles são direito do aluno e também são direito do professor. Então, assim, o professor não tem, mesmo que a SEDU quisesse retornar com as aulas já em janeiro, não pode, porque iria interferir num direito do professor, num direito do aluno. Então, o aluno, obrigatoriamente, ele tem direito a essas férias em janeiro. Ok? Então, assim, se as aulas retomarem em 2021, provavelmente será a partir de dezembro, né? Se for em janeiro, será muito no finalzinho, mas vai ser assegurado os 30 dias de férias para os alunos. Outra pergunta que eu quero fazer é o que as crianças estudaram no começo do ano, acho que foi os 3 primeiros meses, valeram pontos também, ou isso não contou? Sim. O primeiro trimestre, na verdade, ele foi dividido, não sei, talvez os professores conseguem me recordar aí, o Roberto também. Ele foi dividido em 3 blocos, né? Então, assim, um dos blocos que foi avaliado em 10 pontos foi justamente aquelas semanas de aula presencial. Então, assim, foi avaliado o aluno que fez atividade em aluno que participou das aulas, então cada professor, ele avaliou. E, inclusive, usou, uma parte da pontuação foi o plano de estudo. Claro que teve um grupo de alunos que estava mais avançado no plano de estudo e teve um grupo que estava menos. Mas o plano de estudo ele é avaliado processualmente. Então, o aluno participou na introdução, ele já tem nota. O aluno participou na motivação, ele já tem nota, né? A autoavaliação também é feita, né? Então, assim, uma parte da nota, 10 pontos, foi plano de estudo, uma parte da nota foi, outros 10 pontos foi a participação do aluno no momento presencial, e os outros 10 pontos foram as apostilas ou a participação do aluno dentro da plataforma. Então, assim, quem fez esses 3 itens direitinho, ele vai ficar com 30 no final do trimestre. Ficou, né, no caso. Então, a gente teve alunos que teve 30 pontos. Agora, o aluno não participou enquanto era aula presencial, não participou do plano de estudo, ficou com 0 ali. Depois, ele não participou nas apostilas, mais uma vez 0. Então, assim, depende sempre, cada aluno teve a sua pontuação feita dentro desses 3 campos. Entrega de apostila, se fez um plano de estudo ou não, e na aula se fez exercícios e tudo mais. Teve professor que até conseguiu dar a avaliação presencial, né? Mas nem todos conseguiram. Então, esse conteúdo foi considerado, sim, para nota. Oi. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Jorge, você tinha colocado antes que caso alguma criança se enquadre no grupo de risco, né? Que os pais, caso os pais quisessem que eles fossem para a escola, que talvez algum médico daria alguma autorização. Eu acredito que se ele se enquadrar no grupo de risco, o médico não vai dar autorização, né? Aí cabe assim a escola, né, e os pais entrar em um acordo, porque se o médico autorizar uma criança que está em grupo de risco ir para a escola, ele está automaticamente se responsabilizando por ele, né? É só um ponto que eu queria colocar. Eu acredito que o médico não vai autorizar. Eu acho que tem que entrar no bom senso da família. Se tiver em grupo de risco, ficar em casa. Exatamente. Uma vez que o médico não autorize, a escola não pode receber. Então, assim, vamos dizer que o pai quer que venha. O médico vai autorizar. Mas mesmo quando o médico autorizar, que eu concordo com você, eu acho que médico nenhum vai autorizar, mas vamos dizer que ocorra, né? Mesmo assim, se a escola entender que não vai receber esse aluno, a escola ainda tem essa autonomia junto com a família de discutir, ó, melhor não retornar, e se aí a família ainda entender que vai retornar, ele tem que assinar um termo de compromisso
que ele se responsabilize por esse retorno. Mas eu creio que, assim, nenhum pai vai enviar seu filho sabendo que ele é do grupo de risco. Mas, enfim, até nisso a CIDU pensou, né, se esse caso, caso isso ocorra, né. Teve uma pergunta aqui, uma mãe perguntou, pode acontecer do aluno reprovar ou ficar de recuperação final? O que acontece? Igual eu falei, a pontuação não tem prova, uma prova escrita que o aluno vai sofrer lá para fazer e tudo mais, não tem. Então, o que a gente entende enquanto equipe da escola Emílio Schroeder, professores e demais, né, que o que a gente vem analisando. Se o aluno pegou a apostila, resolveu ela, ou fez pela internet, tudo que os professores propuseram, fez ali, no mínimo 60% do que estava sendo solicitado, a gente entende que esse aluno não vai ficar abaixo de 60 pontos. Então, não existe essa possibilidade por pontuação, já não existe, né? Não tem como. Falta, a mesma coisa. Se o aluno está retirando a apostila, ele não vai ter falta, em momento nenhum, então também não vai reprovar por falta. Como a gente tem o contínuo escolar, né, que é a continuidade do conteúdo, esse aluno vai recuperar os conteúdos no ano que vem. Então, o que ele precisa? Ele precisa continuar fazendo isso, retirando a apostila, fazendo essa apostila, devolvendo. Acessando a internet, fazendo as atividades, devolvendo na plataforma. Uma coisa importante que eu vou aproveitar até falar com vocês, pais, principalmente do ensino médio, e do Fundamental 2, que tem alunos na plataforma, tem muitos alunos que estão marcando a atividade devolvida na plataforma, mas, na verdade, não estão fazendo nada. Então, assim, fiquem espertos, porque pode ser que eles estão repassando para vocês que fizeram a atividade, mas, na verdade, eles não fizeram. Então, assim, monitorem para, de fato, verificar se esses alunos estão fazendo. Então, a gente tem diversos casos no ensino médio que isso está ocorrendo. E o aluno está achando que a gente não está atento a isso. A gente está atento a isso. A sua nota, ela vai ser prejudicada, né? Se você só colocou lá, devolvido, e não colocou a atividade como desenvolvido, porque na plataforma tem como fazer isso. Se o aluno fez isso, vai acabar tendo um resultado negativo na nota. Então, os pais precisam monitorar para que isso não ocorra, né? Olhe lá, você realmente pede para abrir a atividade, né? Me mostra lá a atividade que você fez. Ele abre na plataforma e mostra o que ele fez, certo? Porque se ele só marcou como devolvido, é um perigo, né? Um perigo muito grande. Se o aluno, já, às vezes, queria dar um ninja, imagine nesse momento. Então, tem que ficar bem. O que a gente puder fazer enquanto escola, a gente faz. Mas tem coisas que o aluno agora está... antes, ele já estava mais com vocês do que com a gente. Mas agora, então, praticamente ele está 100% com vocês. Ele só vem na escola, até então, para retirar a apostila. Nos outros momentos, ele nem aparece na escola. Então, praticamente 100% do momento, a monitoria, ela é mais fácil de ser realizada por vocês do que por nós. Então, assim, como tem essa continuidade do conteúdo, se o aluno fez direitinho, não há essa possibilidade de aprovação. Vai ter o contínuo escolar. O aluno vai para a próxima série, e aí ele vai dar continuidade. Nessa série que ele está, ele vai estudar os conteúdos que ele precisa e também vai estudar os da série anterior, certo? Tanto é que no calendário não tem recuperação final, certo? Não tem recuperação final para aluno nenhum, não tem. Porque entende-se que se ele fez tudo, ele não vai ter necessidade de correr o risco de reprovar. O que vai acontecer? O aluno que não está fazendo nada, não está aparecendo nem na escola, a gente manda mensagem, fala, ó, você precisa vir fazer essas atividades, senão o conselho tutelar precisa ser acionado e irá na sua casa. Esse aluno, sim, né, ele é um aluno que, no final, provavelmente, ele será considerado aluno evadido. Então, não é nem reprovado, ele é aluno evadido. A avaliação, ela está sendo totalmente pautada nesse sentido aí, né, de valorizar aquilo que os filhos de vocês já estão fazendo. Sobre o termo, né? Também foi feita essa pergunta. Amanhã é o último dia para entregar o termo? Não é o último. Para a gente, tendo uma informação urgente, é o último para que a gente possa se organizar, porque dia 13 já retorna as aulas. Então, como amanhã eu tenho que convocar o transporte, eu preciso urgentemente, principalmente do ensino médio amanhã, principalmente. Mas vocês podem, no decorrer da semana que vem, quem não tiver tempo amanhã, porque tem gente que vai para a feira, já tem outro compromisso, pode fazer isso durante a semana que vem, mas que faça isso o mais breve possível, certo? A partir do momento que você fez uma vez, você pode fazer na retirada das apostilas. Por exemplo, quem vem amanhã nas apostilas,
vai preencher o termo e vai levar um outro em branco para já preencher em casa e trazer assinado na vez. Quem está na plataforma, se tiver impressora, vai fazer a impressão deste documento em casa, ou pode passar na escola e pedir 3, 4 folhas e levar para casa, né, preencher em casa e mandando a foto com a data atualizada, certo? Então, você não necessariamente você precisa ir à escola, sempre. Você vai uma vez, 3 ou 4 folhas, que daí dá praticamente para 2 meses, né, já que é de 15 em 15 dias. Então, se você pediu 4 folhas, você já consegue para 2 meses, você pede 4 folhas. Preenche uma, na hora leva mais 3, certo? E aí depois você só vai, quem está na plataforma, só vai lá, preenche, atualiza a data, tira a foto e envia para a escola, certo? Que aí também facilita para o lado de vocês. E quem retira a apostila vai fazer isso quando retirar a apostila, já vem com a folha preenchida para ser bem mais rápido, né? Aqui está como Tainá Lopes da Silva, a pergunta, né? Eu não sei se eu entendi bem. Se for responder o formulário, no caso, o formulário seria o formulário online ou seria aquele termo de retorno? Eu não entendi a pergunta. O formulário online, ele é um levantamento só, né? Aí, assim, não sei se todo mundo já respondeu, mas quem respondeu já colocou a opção lá. Mas para a gente o que vale é o termo. Precisa ser o termo. O termo é um documento. Então, a gente precisa de um documento que respalda a opção do pai em enviar ou não o filho de volta à escola. Então, o ideal é que venha e preencha o termo. O questionário, ele é só um levantamento. Então, no questionário, ele não é um documento, ele não tem um amparo legal, né? Ah, sim, das atividades. Então, ela está perguntando das atividades. Sim, os professores têm acesso a todas essas respostas que o aluno envia. Por isso que eles vão lá e percebem, né? O aluno colocou enviado, mas na verdade lá na atividade não tem nada anexado. Então, na hora que o professor vai corrigir, vai dar nota. Não tem como dar nota, não tem nada. Né? O aluno apenas deu uma de esperto para se livrar, para marcar lá como desenvolvido. Né? Então, fiquem atentos nisso aí. O formulário, nesse caso que está sendo perguntado, é isso, o formulário das atividades. Alguma Ô, Jorge, no início até tinha muito problema com pergunta? para anexar material, mas agora com formulário, não tem por que isso. Exatamente. Então, já foi, né, orientado os professores a elaborarem atividades através de formulário. Também já foi repassado aos professores para que eles auxiliem os alunos, aquele que procurar o professor, com certeza vai ter ajuda deles para como enviar a atividade no formulário. Então, assim, os professores estão ali, o professor referência, né? Necessariamente o professor tiver essa dificuldade de enviar as atividades, faça essa solicitação, né, nos grupos do WhatsApp. Aí um aluno aqui está colocando, tem professor ainda enviando atividades no Word. Não é a recomendação. A gente sabe que às vezes ainda ocorre, né, algumas semanas, né, mas o ideal é que seja feito, né, a orientação feita pela escola é que seja feita por formulário. E também há alguns casos específicos em que o professor, a atividade que ele está propondo, não é possível de inserir no formulário. Aí, nesses casos, logicamente, ele vai mandar o Word, não tem escolha. Tem atividades que não dá para fazer dentro do formulário. E aí vocês vão ter que ir acompanhando qual dá para fazer, qual não dá para fazer por formulário. E aí, nem todas elas o professor consegue fazer. Aí, logicamente, ele tem o direito, nesse caso, de enviar essa atividade dentro, no formato do Word mesmo, né? No caso da Tainá, eu acho que está em Word, porque é a apostila completa. Isso, ali, no caso, da Tainá, é a única aluna do primeiro ao quinto que está fazendo pela plataforma, se eu não me engano. Então, no caso dela, logicamente, vem a apostila. O que está na plataforma é a apostila, não o formulário. Por isso que está em Word, né? A apostila toda vem para ela, mas ela vem em Word.
Só retornando, Jorge, o que o Samuel coloca, um exemplo claro de atividade que foi em Word, aliás, não atividade, né? Somente o texto que foi em Word, mas a minha atividade de prática e atividade de pesquisa, gestão e agroecologia, para a primeira e segunda séries do ensino médio, né? Ela foi, então, o texto em Word e a atividade no formulário. Como tinha muitas imagens, eu não conseguia ali colocar no formulário, né? Eu iria acabar perdendo aquelas informações, aquelas imagens. Então, eu optei por fazer o texto no Word, tá? Então, todo mundo Exatamente. que suas atividades vão ter visto que eu, né? Acho que fiz isso uma ou duas vezes apenas, mas coloquei lá. Toda atividade, todo o texto está em Word, para todas as turmas, todo coloridinho, e a atividade está no formulário. Correto. Então, são essas situações mesmo. Tem algumas situações que não tem como fazer formulário. Ok, fechamos então? Pelo que eu vi, foram as perguntas, encerramos. Acabou passando um pouco, né, devido, eu acredito, aos questionamentos. Também iniciamos com praticamente 10 minutos de atraso, né, a programação nossa era para 1 hora. Mas, enfim, eu espero que o momento tenha sido proveitoso para que tenham conseguido esclarecer as dúvidas que ainda restavam. Como eu falei, eu acho que os documentos que foram enviados, muitas dúvidas já foram esclarecidas através desses documentos, mas a gente está à disposição para responder, caso apareça alguma dúvida que vocês ainda tenham, né? Não lembrei na hora da reunião, mas lembrei agora. Fiquem à vontade de fazer essas perguntas, inclusive nos grupos, né? Se quiserem, porque aí mais pais têm acesso. Na hora que a gente for responder, por exemplo, no transporte escolar, eu respondi várias dúvidas no particular. Se o pai tivesse feito essa pergunta no grupo, eu já teria respondido para vários pais ao mesmo tempo. Então, assim, teve uma dúvida? Não fica na dúvida, manda a dúvida para a gente e a gente esclarece ela para vocês. Então, assim, agradeço a presença de todos vocês, e a gente, então, se despede nesse momento, tendo a consciência de que o ano letivo de 2020 é um ano atípico, né? Vocês todos perceberam, mas que a gente está aqui, né? Enquanto escola, a gente vai estar a todo momento tentando brigar para que esse ano letivo seja terminado da melhor maneira possível. Então, no mais, desejo um bom final de semana aí, que já está se aproximando, né? E que todos tenham uma boa noite. Valeu, abraço. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.